A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, glória a Deus. Mais uma meditação da palavra do Senhor, amém? Creio que Deus vai estar dando vitória, falando conosco poderosamente. Hoje, vamos estar meditando sobre a palavra de Deus em Mateus, capítulo 24, 37, 38, 39. Amém? Capítulo 24, versículo 37 ao 39, que diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que vinha o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Santo Deus, né? Palavra poderosa. O Senhor Jesus Cristo compara a sua vinda com um grande acontecimento do passado, o tempo de Noé. Por que Deus compara o tempo de Noé com o tempo da vinda dele? Se são dois tempos diferentes. Isso é uma boa pergunta. Embora sejam dois tempos e acontecimentos diferentes, eles quase que se repetem ou são iguais, porque no contexto histórico, né? Jesus Cristo, ele enfatiza que o tempo de Noé é realmente parecido com o tempo entre a sua vinda, com o tempo que ele há de buscar o seu povo na terra. Porque diz a palavra do Senhor Deus que, do mesmo modo em que Deus deu a ordem a Moisés para construir a arca e ele executou esta ordem, o mesmo povo, a situação que vivia o povo do tempo naqueles dias, é o mesmo tempo, o mesmo contexto, o mesmo modo, embora de um tempo mais evoluído, mas a mente do povo e da geração será a mesma, corrompida. Amém? E qual foi o tempo de Noé? E quem foi Noé, né? Alguém pode até perguntar. Bom, Noé, irmãos, recebeu da parte de Deus a instrução de construir a arca. Embora Noé nunca soubesse, a Bíblia nunca deixa claro que Noé sabia mexer com madeira, mas dá a entender que ele tinha outra função. Deus deu o entendimento para que ele executasse essa missão. Tem até aí um ditado popular, um jargão cristão que diz: Deus não usa os capacitados, mas capacita os escolhidos. Amém? E Noé foi capacitado para construir esta arca, porque Deus havia dito para Noé assim: olha, eu não me alegro mais na humanidade, e agora o período da humanidade serão 120 anos. Deus não estava dizendo que o ser humano agora viveria só até 120 anos, porque tem pessoas hoje ainda que conseguem passar de 120 anos de idade. Amém? Deus não estava dizendo que o homem ou a mulher viveria 120 anos e morreria, não. É que do período que Deus fez a promessa para Noé até vir o dilúvio, demorariam 120 anos. Então são 120 anos Noé pregando para o povo da cidade, dizendo: Deus vai mandar um dilúvio. E não só isso, Noé não ficou só nas palavras. Noé, ele começou a executar o plano de Deus. Começou a cortar as madeiras, começou a construir a grande arca, né? Junto com seus filhos. E a Bíblia deixa bem claro que esse foi um dos sinais. Deus mandou alguns sinais, irmãos, que nós vamos entender aqui uns mistérios muito grandes. Por exemplo, o primeiro sinal: Noé começou a construir um grande barco, uma grande embarcação. Esse foi o primeiro sinal de que realmente Deus mandaria o dilúvio sobre a terra. A palavra de Deus deixa bem claro que depois que Deus mandou outro sinal ao povo,
que foi que os animais começaram, depois que a arca ficou pronta, os animais começaram indo de par em par, macho e fêmea, né? Indo até a direção da arca. Eles iam, e quem que direcionou esses animais irem, sem ninguém na frente, sem ninguém ordenar? Os animais iam todos sentido a arca, entravam todos somente na arca, né? Se fosse algo natural, né? Por que os animais que eram selvagens eram animais que Noé nem teve contato com nenhum deles, né? Saberiam que deveriam entrar na arca, se eles não foram treinados, se eles não foram domesticados? Já começa por aí, né? Eles começaram a entrar dentro da arca porque eles foram guiados por Deus, obedeceram à voz de Deus. O terceiro sinal foi que depois que eles entraram na arca, os animais, né? A Bíblia deixa claro que o céu começou a se fechar, as nuvens negras começaram a se formar e com certeza com uma grande tempestade vêm os raios, vêm trovões. Esse foi o sinal. Por que foi sinal? Porque nunca havia chovido naquele tempo, até aquele tempo não havia chovido sobre a terra. Esse é um grande mistério também. Nunca havia caído uma gota de chuva sobre a terra. A Bíblia deixa entender isso daí, que Deus mandaria a chuva pela primeira vez. Então imagina toda aquela nação vendo, além de Noé terminado o barco, vendo o barco pronto, vendo os animais entrando na arca, não se deram por avisado ainda assim. Não se deram por avisado, né? Aí vem o terceiro sinal, que foi esse do céu fechado. Os trovões, os relâmpagos, nunca havia acontecido isso. Aí depois Deus mandou logo o quarto sinal, que é a comprovação daquilo que havia sido falado, que a chuva vem do céu, as águas do abismo também romperam, né? Tanto de cima quanto de baixo saía água, chovia de cima e chovia de baixo. A Bíblia deixa claro, né, que mesmo nesse quarto sinal, o povo não se arrependeu. Até Deus conseguir formar todas as nuvens, até cair a chuva, demora-se um período. Até esse período de tempo, ainda poderia alguém querer correr para a arca, daria tempo. Mas a Bíblia deixa bem claro que não, ninguém se deu por avisado desse mesmo modo. Tem pessoas que são assim, coração tão duro, igual o de Faraó, que mesmo vendo grandes sinais que nunca aconteceram, nunca vão se converter. Tem pessoas que têm o coração duro e infelizmente morrerão nos caminhos tortuosos, mesmo vendo grandes milagres, como foi feito no tempo de Noé. E é por isso que Deus, Jesus Cristo, usou esta passagem para falar que a geração do tempo de Jesus Cristo, que é a nossa geração do século de hoje, presente agora, é uma geração totalmente tão de coração duro, de coração duvidoso, que mesmo vendo grandes sinais e grandes prodígios, não estão se alarmando e nem vindo procurar a arca, que agora não é a arca, mas é o próprio Jesus Cristo, para nos livrar do grande dilúvio que virá sobre a terra, e agora não será mais água, mas agora será o fogo puro da ira de Deus sobre a terra, né? Como diz Pedro. Então, o povo, por isso que Deus lhe comparou, porque olha tantos sinais que foram feitos, como a gente acabou de deixar exposto aqui, né? E o povo ainda não se arrependeu, o povo ainda não se converteu, não quiseram converter o seu coração, não quiseram abrir o seu coração para a presença de Deus, não quiseram entrar na arca, né? Aí quando chegou o tempo da grande chuva, né? Quando chegou o tempo de começar a romper as águas do abismo também, e começou a inundar tudo, o povo começou a ser engolido pelas águas, e com certeza alguém tentaria, mas a pressão da água, num grande dilúvio, um tsunami muito forte, muito grande, não tem como você, mesmo sabendo nadar, mesmo sabendo, né, tendo grandes experiências de mergulho, não adianta. As correntezas sempre te mandarão mais profundo ainda, e ali não tem mais escapatória. Diz a Bíblia que Deus ainda fecha a porta da arca com a própria mão por fora, né? Então Deus fechou a porta da arca, e quando ele fechou a porta da arca, a água começou a subir a um nível muito alto, muito rápido, de maneira que a Bíblia deixa algo muito interessante que poucos conseguem observar. A Bíblia fala que a água cobriu
né, bem mais acima dos maiores montes que tinham daquela época. Por que que Deus permitiu que a água subisse tão alto assim, se o objetivo dele seria apenas destruir a humanidade? É que nós temos que lembrar que no tempo de Noé existiam gigantes sobre a terra, e os gigantes provavelmente também muitos habitavam nas montanhas altas. Então, além de a água cobrir a montanha, ela ainda sobrepôs totalmente por cima da montanha, de maneira que eles cobriram o monte e engoliu todo o monte. Ou seja, se tivesse algum gigante, mesmo em cima de uma montanha, da maior montanha que tivesse, uma família de gigantes, seja lá o que for, eles também estariam morrendo afogados, para que de uma vez todo o juízo, né, e a malignidade dos gigantes e a sua magia morresse afogado juntamente na ira de Deus. Amém? Então esse é um grande mistério que aconteceu. E Deus disse, Jesus usou essa passagem para expressar como no tempo de Noé. Então o povo ficou tão distraído com o mundo que mesmo vendo esses grandes sinais não se arrependeram. Infelizmente, essa é a nossa geração. A palavra de Deus, ela se cumpre a cada dia. Muitos vão ver paralíticos andarem, pessoas sendo ressuscitadas. A olho nu, verão face a face isso, verão com os próprios olhos, mas não deixarão o mundo. Jesus deixou claro isso nessa parábola, nessa expressão. Não voltarão, não se converterão, não voltarão aos caminhos do Senhor. Muitos serão afogados, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Muitos serão afogados. A gente pode até lembrar que a quantidade de pessoas que entraram na arca foram 8 pessoas, Noé e a sua família. Noé, pregando 120 anos, não conseguiu uma alma sequer, de todo o continente, do planeta todo, não conseguiu uma alma sequer, mas ele salvou a sua própria casa. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.